Uma mãe desempregada, um cirurgião arrogante, um acidente que os forçará a descobrir que, às vezes, as melhores coisas da vida começam com uma colisão. Prepare-se para uma linda história de amor. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. A manhã de terça-feira começou como todas as outras para Cristina Pereira. O despertador tocou às 5h30 e ela saltou da cama com o movimento automático de quem há anos vive na correria. No quarto ao lado, Luan ainda dormia profundamente, o rosto angelical contrastando com a preocupação constante que carregava no peito. 8 meses desempregada. As contas se acumulavam na mesa da cozinha como soldados em formação, cada uma representando uma batalha que ela travava diariamente. A última entrevista havia sido na semana anterior, mais uma negativa educada, mais uma porta que se fechava. Mãe, já é hora? Luan apareceu na porta da cozinha, esfregando os olhos. Ainda não, amor. Volta para a cama. São só 6 horas. Mas o menino já estava acordado, e Cristina sabia que não adiantaria insistir. Preparou o café da manhã simples, pão com margarina e café com leite, enquanto mentalmente calculava quanto restava da última compra de insulina. 3 dias, talvez 4 se fizesse render. Hoje você tem entrevista de novo? Luan perguntou, mordiscando o pão. Tenho sim, no Hospital São Vicente. Vou de bicicleta para economizar o ônibus. O menino assentiu com a seriedade de quem entendia mais sobre responsabilidades do que deveria aos 8 anos. Cristina sentiu o coração apertar, mas sorriu para ele. 2 horas depois, pedalava pela Avenida Paulista. A bicicleta velha rangia a cada movimento, mas ainda funcionava. Era tudo o que tinha para se locomover pela cidade grande, e ela a tratava como um tesouro. O trânsito estava caótico, como sempre. Motoristas impacientes buzinavam e fechavam passagem para ciclistas, mas Cristina já estava acostumada. Mantinha-se na ciclovia sempre que possível, atenta a cada movimento ao seu redor. Foi quando viu o carro preto. O carro de luxo saía de uma vaga na lateral do Hospital São Vicente, onde ela teria sua entrevista em 20 minutos. O motorista não olhou para os lados antes de fazer a manobra, ocupado demais falando ao telefone. Cristina tentou frear, mas a bicicleta velha não respondeu a tempo. O impacto foi inevitável. O estrondo do metal contra metal ecoou pela rua. Cristina foi ao chão, a bicicleta se despedaçando embaixo dela. O homem saiu cambaleando do carro, segurando o braço direito contra o peito. Você está louca? Não! Viu que eu estava saindo? Dr. Roberto Avelar gritou, a dor evidente na voz apesar da raiva. Cristina se levantou devagar, verificando os próprios ferimentos, joelhos ralados, palma da mão sangrando, mas nada grave. O homem à sua frente era outro caso. Alto, cabelos bem cuidados, terno que custava mais que seu aluguel de 3 meses. E o braço claramente quebrado. Desculpe, eu tentei frear, mas... Ela começou, mas ele a interrompeu. Mas nada. Olha o que você fez no meu carro. E o meu braço está quebrado. Pessoas começaram a se juntar ao redor deles. Alguém já havia chamado a ambulância. Cristina olhou para os destroços de sua bicicleta e sentiu as lágrimas ameaçarem vir. Sem a bicicleta, como chegaria às entrevistas? Como levaria Luan ao médico quando precisasse? Eu sou enfermeira, disse ela se aproximando. Posso olhar seu braço? Não encoste em mim! Roberto recuou, a dor tornando sua voz mais áspera. Você já fez estrago suficiente. A ambulância chegou em poucos minutos. Os paramédicos imobilizaram o braço de Roberto e sugeriram que Cristina também fosse examinada, mas ela recusou. Não tinha dinheiro para pagar um hospital particular e o público levaria horas. Vou processar você por todos os danos, Roberto disse antes de entrar na ambulância. Meu advogado vai entrar em contato. Cristina ficou parada na calçada, cercada pelos destroços da bicicleta e observada por curiosos. A entrevista estava perdida. Chegaria atrasada e completamente desarrumada. Mais uma oportunidade que se desfazia em suas mãos. Caminhou até o hospital. Talvez ainda conseguisse explicar a situação, pedir uma nova chance.
mas no fundo sabia que era inútil. A primeira impressão era tudo, e a dela havia sido literalmente um desastre. No caminho de volta para casa, a pé, carregando os pedaços da bicicleta que ainda serviam, uma única certeza martelava em sua mente. Sua vida havia acabado de ficar muito mais complicada. E a do Dr. Roberto Avelar também, embora nenhum dos dois soubesse ainda o quanto aquele acidente mudaria tudo. O Hospital São Vicente era o território de Roberto Avelar. Há 15 anos, circulava por aqueles corredores como um rei em seu castelo, respeitado e temido em igual medida. Ser atendido ali como paciente era uma experiência completamente nova. Fratura complexa de rádio e ulna. O Dr. Mendes, chefe da ortopedia, mostrava o raio-x com expressão preocupada. Vai precisar de cirurgia, Roberto, e a recuperação será longa. Roberto observou a imagem de seu próprio braço na tela, os ossos claramente partidos em múltiplos fragmentos. Sua mão direita, a mesma que salvava vidas na mesa de cirurgia há anos, estava inutilizada. Quanto tempo? Perguntou a voz mais controlada do que se sentia. 6 semanas de imobilização total, depois fisioterapia intensiva por mais 2 meses, no mínimo. E os cuidados pós-operatórios? Dr. Mendes hesitou. É aí que temos um problema. Vai precisar de cuidados especiais a cada 4 horas. Medicação para dor, anticoagulante, troca de curativos, exercícios de mobilização dos dedos. O ideal seria internação, mas o hospital está lotado, UTI ocupada, enfermaria sem leitos. Teria que ser em quarto particular e, mesmo assim, só por alguns dias. Roberto fechou os olhos. Apartamento vazio, sem família, sem funcionários. Sua independência absoluta, que sempre foi motivo de orgulho, agora se revelava um problema. Posso contratar uma enfermeira particular, disse. Pode, mas vai precisar de alguém experiente. Os cuidados são delicados, especialmente nas primeiras 2 semanas. Qualquer infecção pode comprometer a cirurgia. 3 horas depois, Roberto saía da cirurgia com o braço imobilizado por uma complexa estrutura de metal e gesso. A anestesia ainda o deixava sonolento, mas a dor já começava a despertar. Dr. Avelar, uma voz feminina o chamou no corredor. Ele abriu os olhos e a reconheceu imediatamente. A mulher da bicicleta, Cristina, estava limpa agora, os ferimentos tratados, mas suas roupas simples contrastavam com o ambiente luxuoso do hospital. O que você está fazendo aqui? Perguntou a irritação imediata. Vim me desculpar e perguntar como você está. Ela se aproximou com cuidado. Vi que operou o braço. Graças a você, vou ficar 2 meses sem poder trabalhar. Cristina baixou os olhos. Eu sei, e me sinto terrível por isso. Seu sentimento não vai pagar meus prejuízos. Não, mas... Ela respirou fundo. Eu posso ajudar de outra forma. Roberto a olhou com desconfiança. Como? Sou enfermeira. Tenho experiência em pós-operatório. Posso cuidar dos seus curativos, medicação, fisioterapia inicial. Você está me oferecendo seus serviços? Estou me oferecendo para ajudar, sem cobrar. É o mínimo que posso fazer depois do que aconteceu. Roberto estava prestes a recusar quando o Dr. Mendes se aproximou. Roberto, conseguiu resolver a questão da enfermeira? Preciso liberar o leito. Ainda não. Desculpe interromper. Cristina se dirigiu ao médico. Sou Cristina Pereira, enfermeira formada. Trabalhei 5 anos no HC, setor de cirurgia ortopédica. Dr. Mendes a olhou com interesse. É você que vai cuidar do Roberto? Se ele aceitar. Tem experiência com fraturas complexas? Tenho, principalmente pós-operatório de mão e punho. O médico assentiu aprovador. Perfeito. Roberto, você tem sorte. Cristina tem uma boa reputação. Roberto olhou de um para outro, sentindo que a situação estava saindo de seu controle. Sua primeira reação foi recusar, mas a dor no braço estava aumentando e ele precisava sair dali. Por quanto tempo? Perguntou relutante. 15 dias. De cuidados intensivos, respondeu o Dr. Mendes. Depois podes passar as consultas. E onde seria?
Cristina hesitou. Bem, na verdade, você não pode ficar sozinho. Precisaria de alguém na sua casa 24 horas ou ficar onde tem alguém para cuidar. Minha casa é simples, mas posso garantir todos os cuidados que precisa. Roberto a encarou incrédulo. Você está sugerindo que eu vá para sua casa? É só uma sugestão, pelo bem da sua recuperação. Dr. Mendes interveio novamente. Roberto, seja prático. Você precisa de cuidados constantes. E Cristina está certa. Sozinho no seu apartamento seria arriscado. Roberto sentiu a dor latejar no braço e a realidade da situação se impor. Orgulho ou recuperação adequada? A escolha era óbvia, mesmo sendo humilhante. 15 dias, disse finalmente. 15 dias, Cristina confirmou. E depois disso, estamos quites. Quites. Eles se olharam por um momento, cada um avaliando no que estava se metendo. Roberto via uma mulher simples oferecendo ajuda genuína. Cristina via um homem orgulhoso engolindo o próprio orgulho por necessidade. Nenhum dos dois imaginava que aqueles 15 dias seriam apenas o começo. O táxi parou em frente a um prédio de 3 andares na periferia de São Paulo. Roberto olhou pela janela e sentiu o estômago revirar. Não era bem o que esperava, mas também não sabia o que esperar da casa de uma enfermeira desempregada. É aqui, disse Cristina, pagando a corrida com as últimas notas que tinha na carteira. O apartamento ficava no 2º andar. 2 quartos, pequenos, sala e cozinha conjugadas, um banheiro minúsculo. Limpo, organizado, mas indiscutivelmente simples. Roberto observou os móveis antigos, as paredes que precisavam de pintura, o sofá remendado com carinho. Pode ficar no quarto do Luan, Cristina disse, carregando a bolsa com os medicamentos. Ele vai dormir comigo enquanto você estiver aqui. Luan? Meu filho, tem 8 anos. Como se tivesse sido chamado, um menino apareceu na porta do quarto. Magro, olhos grandes e curiosos, observou Roberto com uma mistura de timidez e interesse. Luan, vem cá. Este é o Dr. Roberto. Ele vai ficar conosco uns dias porque machucou o braço. O menino se aproximou devagar. Foi você que a mamãe atropelou? Roberto quase sorriu pela primeira vez em horas. Foi. Ela não fez de propósito, a bicicleta dela é meio quebrada. Luan! Cristina corou. Mas é verdade, mãe, o freio não funciona direito. Roberto olhou para Cristina, que desviou o olhar constrangida. Uma bicicleta com defeito. Claro, provavelmente não tinha dinheiro para consertar. Vou mostrar o quarto, ela disse rapidamente. O quarto de Luan era pequeno, mas aconchegante. Uma cama de solteiro, uma escrivaninha simples, prateleiras com livros e alguns brinquedos. Na parede, desenhos infantis e um certificado escolar. Luan é muito inteligente, Cristina disse com orgulho. Sempre o melhor da turma. Roberto observou os desenhos. Casas com jardins, famílias sorridentes, um mundo colorido e otimista visto pelos olhos de uma criança. Onde vou guardar minhas coisas? Perguntou. Ah, sim. Cristina abriu o guarda-roupa pequeno. Tirei as roupas do Luan. Tem espaço aqui. Roberto olhou para sua mala de couro italiano e o guarda-roupa de compensado. Ia ser uma experiência interessante. Vou preparar o jantar, disse Cristina. O senhor tem alguma restrição alimentar? Não costumo jantar muito cedo. Aqui, jantamos às 6, por causa do Luan. 6 da tarde. Roberto normalmente ainda estava no hospital nesse horário, fazendo rounds ou cirurgias. Sua vida social começava depois das 9. Está bem, disse, percebendo que não tinha escolha. O jantar foi arroz, feijão, ovo frito e salada. Simples, caseiro, servido em pratos desiguais na mesa pequena da cozinha. Luan falava sem parar. Sobre a escola, os amigos, um projeto de ciências sobre o sistema solar. O Luan quer ser médico quando crescer, disse Cristina. Igual ao senhor, o menino completou animado. A mamãe disse que o senhor opera pessoas. Opero sim. Deve ser legal salvar vidas. Roberto mastigou devagar, observando o entusiasmo do garoto. Quando foi a última vez que alguém falou de sua profissão com tamanha admiração genuína?
Depois do jantar, Cristina preparou a primeira medicação de Roberto, organizou os remédios na mesa, checou os horários, preparou tudo com a precisão profissional que ele reconheceu imediatamente. Tomou essas medicações antes? Perguntou. Não. O antibiótico pode dar um pouco de enjoo. Esta é para dor, pode dar sonolência. E este é anticoagulante, para evitar trombose. Ela explicou cada remédio, os efeitos colaterais, os cuidados. Roberto a observou trabalhar e percebeu que estava diante de uma profissional competente, não apenas uma mulher oferecendo ajuda, por pena. Onde você trabalhava? Perguntou. Hospital das Clínicas, setor de ortopedia. Por que saiu? Cristina hesitou. Cortes no orçamento. Demitiram vários enfermeiros. Há quanto tempo? 8 meses. 8 meses desempregada. Roberto fez as contas mentalmente. Como ela estava sobrevivendo, como cuidava do filho. Mãe, posso ver TV? Luan interrompeu seus pensamentos. Pode, mas só até às 8. O menino ligou uma televisão pequena na sala. Roberto percebeu que era antiga, a imagem não era das melhores, mas Luan assistia concentrado a um programa educativo. Ele gosta de aprender, disse Cristina, notando seu olhar. É inteligente mesmo. Muito. Às vezes acho que herdou isso do pai. Roberto esperou que ela continuasse, mas Cristina voltou sua atenção para os medicamentos. O pai dele não faz parte da nossa vida. Ela cortou suavemente. Roberto assentiu, entendendo que era um assunto encerrado. Às 8 em ponto, Luan desligou a TV e foi escovar os dentes. Roberto observou a rotina da casa, tão diferente de sua vida organizada, mas solitária. Aqui havia horários, rituais, uma dinâmica de família que ele nunca experimentara. Amanhã começo a fisioterapia com o senhor, disse Cristina, verificando. O curativo. São exercícios simples, mas importantes para não perder movimento. Está bem. E preciso trocar este curativo a cada 8 horas. Vou acordar de madrugada para verificar. Roberto a olhou surpreso. Não precisa, posso esperar até de manhã. Dr. Mendes foi claro sobre os cuidados. Infecção em fratura exposta é perigosa. Ela tinha razão, e ele sabia disso. Mas a ideia de alguém cuidando dele com tanta dedicação era desconcertante. Boa noite, Dr. Roberto. Luan apareceu de pijama. Espero que seu braço melhore logo. Obrigado, Luan. O menino foi para o quarto da mãe, deixando Roberto sozinho no quarto pequeno. Deitou na cama de solteiro, tentando encontrar uma posição confortável com o braço imobilizado. Do quarto ao lado, ouvia Cristina lendo uma história para Luan. A voz dela era suave, carinhosa, transformando palavras simples em algo mágico para o menino. Roberto fechou os olhos, tentando processar como sua vida havia mudado completamente em menos de 24 horas. De cirurgião respeitado em apartamento luxuoso para paciente dependente em casa simples da periferia. Mas enquanto escutava a história sendo contada no quarto ao lado, uma sensação estranha o invadiu. Pela primeira vez em anos, não se sentia sozinho, e isso o assustava mais do que qualquer cirurgia complexa que já havia realizado. Roberto acordou às 3 da manhã com Cristina, tocando levemente em seu ombro. Hora da medicação, sussurrou ela. Ele a observou no escuro, usando apenas a luz do celular para preparar os remédios. Movimentos precisos e silenciosos para não acordar Luan. A dedicação dela o impressionava. Não precisava acordar de madrugada, murmurou ele. Precisava... Sim, intervalos regulares são importantes. Roberto tomou os medicamentos e voltou a dormir, mas ficou pensando. Quantos pacientes particulares receberiam cuidados tão atentos quanto os que estava recebendo de graça? Na manhã seguinte, acordou, com cheiro de café e vozes na cozinha. Mãe esqueceu de comprar suco. Eu sei, amor, hoje vou no mercado. E biscoito, acabou ontem. Também vou comprar. Roberto se levantou devagar, ainda se acostumando com o braço imobilizado. Na cozinha, encontrou Luan tomando café com leite e pão simples. Bom dia, Dr. Roberto. Dormiu bem? Bom dia, Luan. Dormi sim. Cristina serviu café para Roberto sem perguntar. Pão, margarina, café preto. O mesmo café da manhã simples do menino.
Depois do café, vamos fazer a fisioterapia, disse ela, e trocar o curativo. Mãe, e minha consulta? Roberto percebeu a tensão imediata no rosto de Cristina. Que consulta? Perguntou automaticamente. Luan e Cristina se entreolharam. O menino baixou os olhos. Nada importante, disse ela rapidamente. Vamos, Luan, vai se atrasar para a escola. Mas Roberto era médico há tempo suficiente para reconhecer evasivas sobre saúde. Luan está doente? Não é nada grave, Cristina insistiu, ajudando o filho a arrumar a mochila. Mãe, posso contar para ele? Luan, ele é médico e está morando aqui. O menino olhou para Roberto com a franqueza típica das crianças. Eu tenho diabetes. Preciso tomar injeção todo dia. O mundo de Roberto parou por um segundo. Diabetes tipo 1 em criança, insulina diária, acompanhamento médico constante, custos altos. Luan, Cristina estava claramente constrangida. Tudo bem, mãe. Dr. Roberto parece legal. Depois que Luan saiu para a escola, Cristina evitou o assunto completamente. Focou nos cuidados médicos de Roberto. Verificou o curativo. Aplicou os exercícios de fisioterapia, organizou os medicamentos. Há quanto tempo ele tem diabetes? Roberto perguntou durante a sessão de fisioterapia. 2 anos. Que tipo de insulina usa? Cristina hesitou. Aqui conseguimos comprar. Conseguimos? Aqui eu consigo comprar, corrigiu ela. As bochechas coradas. Roberto conhecia os preços. Insulina de qualidade custava uma fortuna no Brasil. Uma enfermeira desempregada. Quanto custa por mês? Doutor Roberto, por favor, não quero falar sobre isso. Cristina, sou médico e endocrinologista também, além de cirurgião. Posso ajudar. Não preciso de ajuda. Mas Roberto havia percebido os detalhes que antes passaram despercebidos. A geladeira pequena e antiga, onde provavelmente guardava a insulina. Os frascos na mesa da cozinha, discretos, mas visíveis para quem sabia procurar. E, principalmente, a tensão no rosto de Cristina sempre que o assunto saúde do filho era mencionado. Ele faz acompanhamento médico regular? Claro que faz. Onde? No posto de saúde. Roberto conhecia a realidade dos postos. Filas enormes, demora nos atendimentos, medicamentos em falta. Para uma criança diabética, era insuficiente. Cristina, diabetes em criança precisa de acompanhamento especializado. Exames regulares, ajuste fino da medicação. Eu sei disso, ela explodiu. Você acha que eu não sei? Você acha que eu não quero o melhor para meu filho? A dor na voz dela era palpável. Eu faço o que posso, tá bom? Trabalho quando consigo, economizo em tudo, pesquiso preços, corro atrás de promoção de farmácia. Às vezes fico sem comer para comprar a insulina dele. Roberto ficou em silêncio, processando a informação. E sabe o que é pior? É ver ele fingindo que não percebe, que não vê quando eu conto os frascos, quando verifico 3 vezes se ainda tem insulina suficiente, quando fico acordada de madrugada calculando se o dinheiro vai dar até o fim do mês. Lágrimas desciam pelo rosto dela agora. Ele tem 8 anos e já sabe que não pode comer doce porque é caro demais comprar insulina extra, que não pode brincar muito porque se machucar pode complicar, que tem que ser o menino mais comportado do mundo porque a mãe já tem problemas demais. Roberto sentiu algo se mexer no peito, uma sensação desconhecida de querer proteger, ajudar, resolver. Deixa eu ajudar. Não. Cristina, não. Ela se virou para ele, os olhos vermelhos mas determinados. Eu não quero sua pena. Já basta eu ter causado seu acidente. Ter você aqui ocupando espaço. Mudando nossa rotina, não vou virar. Um caso de caridade também. Não é caridade. É sim, é um homem rico se sentindo culpado pela situação da mulher pobre. Obrigada, mas não. Ela saiu da sala, deixando Roberto sozinho com seus pensamentos e uma fisioterapia pela metade. Mais tarde, quando ela voltou para continuar os cuidados, ambos fingiram que a conversa não havia acontecido. Mas Roberto não conseguia parar de pensar no menino inteligente e sorridente que escondia uma doença séria, e na mãe que se sacrificava diariamente para mantê-lo vivo. Naquela noite, quando Luan voltou da escola, Roberto o observou com outros
olhos. Percebeu como o menino verificava discretamente a geladeira ao chegar, como contava mentalmente algo que guardava num potinho, como media cada movimento para não se cansar demais. Uma criança de 8 anos vivendo com a responsabilidade de controlar uma doença crônica, numa família que mal conseguia pagar o tratamento. Roberto havia passado a vida salvando vidas por dinheiro. Agora, pela primeira vez, queria salvar uma vida por amor. Mas primeiro, precisava descobrir como quebrar o orgulho de uma mãe desesperada que preferia sofrer a aceitar ajuda. Nos dias seguintes, Roberto observou como Cristina checava 3 vezes a geladeira antes de aplicar a insulina em Luan. Como ela esticava as refeições, servindo porções menores para si mesma. Como fingia não estar preocupada quando o menino perguntava sobre a próxima consulta médica. Roberto também notou outros detalhes. A conta de luz em cima da mesa com aviso de corte. O telefone que tocava insistentemente e ela não atendia. Os remédios dele, caros, que ela comprava sem questionar enquanto economizava na própria alimentação. Cristina, disse ele numa manhã, durante a troca de curativo, quanto você está gastando com meus medicamentos? Não se preocupe com isso. Estou perguntando porque quero reembolsar. Já conversamos sobre isso, mas Roberto era persistente. Havia chegado até onde estava na medicina, sendo observador e estratégico. Começou pequeno. Luan, disse ao menino numa tarde, que, tal me ensinar esse jogo de tabuleiro, era um jogo simples, peças de plástico gasto. Mas Luan o apresentou com o entusiasmo de quem mostra um tesouro. Enquanto jogavam, Roberto fez perguntas casuais. Você gosta de matemática? Amo. É minha matéria preferida. E ciências? Também quero estudar medicina, igual ao senhor. Para ser médico, precisa estudar muito, fazer faculdade. Eu sei. A mãe disse que vai me ajudar, que vamos dar um jeito. A confiança inocente do menino partiu o coração de Roberto. Como Cristina conseguiria pagar uma faculdade de medicina se mal conseguia comprar insulina? Luan, me conta uma coisa. Como é sua rotina com a diabetes? O menino explicou com naturalidade desconcertante. Os horários da insulina, os cuidados com a alimentação, as visitas ao posto de saúde. Às vezes a insulina da farmácia está em falta, disse Luan. Aí a mãe sai correndo atrás em outros lugares. Uma vez, ela dirigiu a bicicleta até 4 farmácias diferentes. E quando não encontra? Ela sempre encontra. Luan sorriu. Mãe é determinada. Ela disse que nunca vai deixar faltar insulina para mim. Roberto engoliu em seco. A determinação de uma mãe desesperada. Naquela noite, quando Cristina o acordou para a medicação da madrugada, ele tentou outra abordagem. Cristina, preciso te fazer uma proposta profissional. Ela o olhou desconfiada, enquanto preparava os remédios. Quando eu voltar a operar, vou precisar de uma enfermeira particular para alguns pacientes específicos. Casos complexos que exigem cuidados domiciliares. E gostaria de te contratar. Pagamento acima da média de mercado. Dr. Roberto, não é favor, é trabalho. Você é competente, tem experiência e eu confio no seu profissionalismo. Cristina parou de mexer nos medicamentos. Quanto? Roberto mencionou um valor. Os olhos dela se arregalaram. Isso é 3 vezes o salário normal de uma enfermeira. Pacientes particulares pagam bem, e os casos que eu atendo são realmente complexos. Por um momento ele viu esperança no olhar dela. Então a máscara retornou. Obrigada, mas não posso aceitar. Por quê? Porque sei que você está inventando essa vaga. Porque é caridade disfarçada. E porque não quero que você se sinta obrigado a me ajudar por causa do acidente. Roberto suspirou, frustrado. Como quebrar uma barreira de orgulho tão sólida? E se eu conseguir provar que não é caridade? Como? Me dê uma semana. Cristina terminou de aplicar a medicação em silêncio, mas Roberto percebeu que havia plantado uma semente de dúvida. No dia seguinte, ele pediu para Cristina ligar para Dr. Mendes. Diga que preciso falar com ele. É sobre meu retorno ao trabalho. Meia hora depois, estava ao telefone com o chefe da ortopedia. Mendes, preciso te perguntar uma coisa.
Você conhece Cristina Pereira? A enfermeira que está cuidando de você, conheço de reputação. Por quê? Como assim, de reputação? Roberto, ela era uma das melhores enfermeiras do HC. Especialista em pós-operatório de cirurgias complexas. Quando a demitiram, foi uma perda real para o hospital. Roberto sentiu uma pontada de satisfação. Não estava inventando qualidades. Ela estaria interessada em trabalhos particulares? Tenho certeza que sim. Aliás, já recebi alguns pedidos de indicação para ela. Médicos particulares procurando enfermeiras realmente competentes. Que tipo de pedidos? Dr. Almeida estava procurando alguém para acompanhamento domiciliar de cirurgias de coluna. Dr. Santos queria uma enfermeira para casos neurológicos. A demanda existe, Roberto. O problema é que muitos médicos não querem pagar o que uma profissional qualificada vale. Roberto sorriu. Não era caridade. Era justiça de mercado. Mendes, você poderia conversar com ela? Explicar que esses pedidos são reais? Claro. Mas por que você não explica? Ela acha que estou inventando para ajudá-la. Dr. Mendes riu. Orgulho ferido, entendo. Vou ligar para ela hoje. Uma hora depois, Cristina estava diferente. Confusa, pensativa. Dr. Mendes ligou, disse ela durante a fisioterapia de Roberto. Ah, é? E o que ele queria? Disse que alguns médicos estão procurando enfermeiras especializadas. Mencionou alguns nomes, alguns casos. Roberto fingiu surpresa. Sério? Disse que minha reputação no HC era muito boa. Que vários médicos perguntaram sobre mim. E o que você respondeu? Cristina hesitou. Disse que vou pensar. É uma boa oportunidade. Eu sei. Ela parou os exercícios e o olhou nos olhos. Você armou isso? Armei o quê? Pediu para Dr. Mendes ligar. Roberto a encarou com a expressão mais inocente. Que conseguiu. Cristina, você realmente acha que eu conseguiria convencer médicos conceituados a inventar trabalhos só para te ajudar? Ela estudou o rosto dele procurando sinais de mentira. Talvez, disse finalmente, mas sem convicção. Naquela noite, Roberto ouviu Cristina conversando com Luan. Mãe, o que é oportunidade de trabalho? É quando alguém oferece um emprego. Bom, e você vai aceitar? Estou pensando. Se você aceitar, vai conseguir comprar insulina mais fácil? Silêncio longo. Vai sim, amor. Então aceita, mãe. Eu não gosto quando você fica preocupada com dinheiro. Roberto fechou os olhos, sentindo o peito apertado. Um menino de 8 anos consolando a mãe sobre dinheiro para o próprio tratamento. Ele estava mais determinado que nunca a quebrar aquela barreira de orgulho. Não apenas por Cristina, mas por Luan. E talvez, admitiu para si mesmo, por ele também, porque naqueles poucos dias, aquela família havia se tornado mais importante para ele do que qualquer cirurgia que já realizara. A crise chegou numa quinta-feira de manhã. Roberto acordou com um barulho na cozinha. Vozes alteradas, Cristina falando ao telefone com um tom desesperado. Por favor, só mais uma semana. Eu consigo pagar. Sim, eu entendo que já foi prorrogado. Não, espera, não desligue. Ele se levantou devagar, ainda com o braço doendo, e foi até a porta do quarto. Cristina estava sentada à mesa da cozinha, olhando para um papel na mão, o telefone caído ao lado. Cristina, aconteceu alguma coisa? Ela levantou o rosto e Roberto viu lágrimas que ela tentava esconder. Nada que você precise se preocupar. Mas Luan apareceu na cozinha, já vestido para a escola, e a expressão dele disse tudo. Mãe, acabou a insulina? O silêncio foi ensurdecedor. Não acabou, amor. É só... Vou resolver hoje. Mas você disse ontem que ia resolver ontem. Roberto sentiu o estômago despencar. Entendeu tudo. A farmácia havia cortado o crédito. Cristina não tinha dinheiro para comprar insulina. E Luan sabia. Luan, vai escovar os dentes, disse Cristina com voz controlada. Você não pode se atrasar para a escola. O menino obedeceu, mas Roberto viu o medo nos olhos de uma criança que entendia perfeitamente a gravidade da situação.
Quantos dias? Perguntou Roberto assim que ficaram sozinhos. O quê? Quantos dias Luan pode ficar sem insulina? Doutor Roberto, por favor. Quantos dias, Cristina? Ela desmoronou. 2, talvez 3, se eu racionar a dose. Racionar a dose de uma criança diabética? Você acha que eu não sei que é perigoso? Explodiu ela. Você acha que eu quero fazer isso? Mas o que você quer que eu faça? Tire dinheiro do ar, faça um milagre. Roberto viu que ela estava no limite. Mãos tremendo, olhos vermelhos, a corda arrebentando. Quanto custa? R$200. 200 malditos reais que eu não tenho. Eu tenho. Não. Cristina. Eu disse não. Ela gritou. E Roberto percebeu que Luan havia parado de escovar os dentes. Prefiro pedir dinheiro emprestado, fazer um cartão, sei lá, qualquer coisa, antes de aceitar sua caridade. Enquanto você faz tudo isso, Luan fica sem medicação? A pergunta caiu como um soco. Cristina olhou para ele com ódio, mas um ódio misturado com desespero. Você não entende. Você nunca vai entender. É fácil julgar quando se tem dinheiro. Então me explique. Quer explicar o quê? Por que prefere arriscar a saúde do seu filho a aceitar ajuda? Roberto viu quando as palavras atingiram o alvo. Cristina parou de gritar e simplesmente desabou numa cadeira. Porque se eu aceitar uma vez, vou precisar aceitar. Sempre, sussurrou ela. Porque diabetes não tem cura, Dr. Roberto. É para a vida toda. E eu não posso depender de você para sempre. A honestidade brutal da resposta deixou Roberto sem palavras. Porque se eu aceitar sua ajuda agora, o que acontece quando você for embora? Quando cansar de brincar de bonzinho? Luan vai continuar precisando de insulina e eu vou continuar sendo pobre. Luan apareceu na porta da cozinha, mochila nas costas, pronto para a escola. Mãe, posso faltar hoje, ficar aqui com você? Não, amor, escola é importante. Mas você está triste. Cristina se levantou, enxugou rapidamente as lágrimas e sorriu para o filho. A transformação foi impressionante. De mulher desesperada para mãe carinhosa em segundos. Estou bem, só cansada. Vai para a escola e não se preocupa com nada, tá bom? Luan a abraçou. E Roberto viu quando o menino sussurrou no ouvido dela. Mãe, se precisar pedir ajuda para alguém, tudo bem. Eu não vou ficar bravo. Cristina fechou os olhos fortes, segurando as lágrimas. Depois que Luan saiu, ela e Roberto ficaram em silêncio na cozinha. O peso da situação pairava no ar como uma nuvem de tempestade. Cristina, disse Roberto finalmente, vou te fazer uma proposta. Não como caridade, não como favor, como negócio. Ela o olhou desconfiada. Eu preciso de cuidados médicos por mais uma semana. Você tem sido minha enfermeira. Vou pagar seus honorários profissionais. Doutor Roberto, deixe eu terminar. Valor de mercado para cuidados domiciliares especializados. R$400 por semana. Vou pagar à vista hoje. Você está inventando esse valor. Ligue para qualquer agência de enfermagem e confirma. Cristina hesitou. E depois dessa semana, depois você decide se quer aceitar os trabalhos particulares que Dr. Mendes mencionou, ou não. Escolha sua. Roberto puxou a carteira com a mão boa e colocou o dinheiro na mesa. Isso aqui é pagamento pelo trabalho que você já fez, pelo profissionalismo, pelos cuidados que salvaram minha recuperação de complicações. Você merece isso. Cristina olhou para o dinheiro como se fosse uma cobra. Se você não aceitar, continuou Roberto, vou procurar outra enfermeira hoje mesmo. E vou ter que explicar para Dr. Mendes por que dispensei uma profissional competente. Foi um blefe, mas funcionou. Cristina percebeu que ele estava oferecendo uma saída digna. Uma semana, disse ela finalmente. Uma semana. E depois não. Quero mais favores. Não vai precisar, vai ter trabalho de verdade esperando. Cristina pegou o dinheiro com mãos tremendo ligeiramente. Vou comprar a insulina. E eu vou ligar para Dr. Mendes, confirmar os detalhes dos trabalhos particulares. Ela o olhou por um longo momento. Por que você está fazendo isso? Roberto pensou na resposta honesta. Porque Luan o lembrava de sonhos que ele mesmo havia tido. Porque Cristina era a mulher mais forte que conhecera.
porque naquela casa simples ele descobrira algo que não sabia que estava procurando. Porque é a coisa certa a fazer, disse simplesmente. Cristina assentiu e saiu para comprar a insulina. Roberto ficou sozinho na cozinha, olhando para a mesa onde uma família enfrentava batalhas diárias que ele nunca precisara travar. Por 2 horas, esperou ansioso pelo retorno dela. Quando Cristina voltou com a sacola da farmácia, Roberto sentiu um alívio que o surpreendeu. Conseguiu? Consegui. Insulina para 1 mês inteiro. E sobrou dinheiro? Sobrou. Ela hesitou. Obrigada. Obrigado você, por cuidar de mim. Naquela tarde, quando Luan voltou da escola e viu a insulina, nova na geladeira, seu sorriso foi mais radiante que qualquer agradecimento de paciente que Roberto já havia recebido. Mãe conseguiu, o menino comemorou. Conseguiu sim, disse Roberto olhando para Cristina. Sua mãe é uma guerreira. E pela primeira vez desde que chegara naquela casa, Cristina sorriu para ele. Um sorriso pequeno, ainda carregado de orgulho, ferido, mas genuíno. Era um começo. A crise chegou numa quinta-feira de manhã. Roberto acordou com barulho na cozinha. Vozes alteradas, Cristina falando ao telefone com tom desesperado. Por favor, só mais 1 semana. Eu consigo pagar. Sim, eu entendo que já foi prorrogado. Não, espera, não desligue. Ele se levantou devagar, ainda com o braço doendo, e foi até a porta do quarto. Cristina estava sentada à mesa da cozinha, olhando para um papel na mão, o telefone caído, ao lado. Cristina, aconteceu alguma coisa? Ela levantou o rosto e Roberto viu lágrimas que ela tentava esconder. Nada que você precise se preocupar. Mas Luan apareceu na cozinha, já vestido para a escola, e a expressão dele disse tudo. Mãe, acabou a insulina? O silêncio foi ensurdecedor. Não acabou, amor, é só... Vou resolver hoje. Mas... Você disse ontem que ia resolver ontem. Roberto sentiu o estômago despencar. Entendeu tudo. A farmácia havia cortado o crédito. Cristina não tinha dinheiro para comprar insulina. E Luan sabia. Luan, vai escovar os dentes, disse Cristina, com voz controlada. Você não pode se atrasar para a escola. O menino obedeceu, mas Roberto viu o medo nos olhos de uma criança que entendia perfeitamente a gravidade da situação. Quantos dias? Perguntou Roberto assim que ficaram sozinhos. O quê? Quantos dias Luan pode ficar sem insulina? Doutor Roberto, por favor, quantos dias, Cristina? Ela desmoronou. 2, talvez 3, se eu racionar a dose. Racionar a dose de uma criança diabética? Você acha que eu não sei que é perigoso? Explodiu ela. Você acha que eu quero fazer isso? Mas o que você quer que eu faça? Tire dinheiro do ar? Faça um milagre? Roberto viu que ela estava no limite. Mãos tremendo, olhos vermelhos, a corda arrebentando. Quanto custa? R$200, 200 malditos reais que eu não tenho. Eu tenho. Não. Cristina. Eu disse não. Ela gritou, e Roberto percebeu que Luan havia parado de escovar os dentes. Prefiro pedir dinheiro emprestado, fazer um cartão, sei lá, qualquer coisa, antes de aceitar sua caridade. E enquanto você faz tudo isso, Luan fica sem medicação? A pergunta caiu como um soco. Cristina olhou para ele com ódio, mas um ódio misturado com desespero. Você não entende. Você nunca vai entender. É fácil julgar quando se tem dinheiro. Então me explique. Explicar o quê? Por que prefere arriscar a saúde do seu filho a aceitar ajuda? Roberto viu quando as palavras atingiram o alvo. Cristina parou de gritar e simplesmente desabou numa cadeira. Porque se eu aceitar uma vez, vou precisar aceitar sempre, sussurrou ela. Porque diabetes não tem cura, Dr. Roberto. É para a vida toda. E eu não posso depender de você para sempre. A honestidade brutal da resposta deixou Roberto sem palavras. Porque se eu aceitar sua ajuda agora, o que acontece quando você for embora? Quando cansar de brincar de bonzinho, Luan vai continuar precisando de insulina e eu vou continuar sendo pobre. Luan apareceu na porta da cozinha, mochila nas costas,
pronto para a escola. Mãe, posso faltar hoje? Ficar aqui com você? Não, amor, escola é importante. Mas você está triste. Cristina se levantou, enxugou rapidamente as lágrimas e sorriu para o filho. A transformação foi impressionante. De mulher desesperada para mãe carinhosa em segundos. Estou bem, só cansada. Vai para a escola e não se preocupa com nada. Tá bom? Luan a abraçou e Roberto viu quando o menino sussurrou no ouvido dela. Mãe, se precisar pedir ajuda para alguém, tudo bem. Eu não vou ficar bravo. Cristina fechou os olhos fortes, segurando as lágrimas. Depois que Luan saiu, ela e Roberto ficaram em silêncio na cozinha. O peso da situação pairava no ar como uma nuvem de tempestade. Cristina, disse Roberto, finalmente, vou te fazer uma proposta. Não como caridade, não como favor, como negócio. Ela o olhou desconfiada. Eu preciso de cuidados médicos por mais uma semana. Você tem sido minha enfermeira. Vou pagar seus honorários profissionais. Dr. Roberto, deixa eu terminar. Valor de mercado para cuidados domiciliares especializados, R$ 400 por semana. Vou pagar à vista hoje. Você está inventando esse valor. Ligue para qualquer agência de enfermagem e confirma. Cristina hesitou. E depois dessa semana, depois você decide se quer aceitar os trabalhos particulares que Dr. Mendes mencionou. Ou não, escolha sua. Roberto puxou a carteira com a mão boa e colocou o dinheiro na mesa. Isso aqui é pagamento pelo trabalho que você já fez, pelo profissionalismo, pelos cuidados que salvaram minha recuperação de complicações. Você merece isso. Cristina olhou para o dinheiro como se fosse uma cobra. Se você não aceitar, continuou Roberto, vou procurar outra enfermeira hoje mesmo. E vou ter que explicar para Dr. Mendes por que dispensei uma profissional competente. Foi um blefe, mas funcionou. Cristina percebeu que ele estava oferecendo uma saída digna. Uma semana, disse ela finalmente. Uma semana. E depois não. Quero mais favores. Não vai precisar. Vai ter trabalho de verdade esperando. Cristina pegou o dinheiro com mãos tremendo ligeiramente. Vou comprar a insulina. E eu vou ligar para Dr. Mendes, confirmar os detalhes dos trabalhos particulares. Ela o olhou por um longo momento. Por que você está fazendo isso? Roberto pensou na resposta honesta. Porque Luan o lembrava de sonhos que ele mesmo havia tido. Porque Cristina era a mulher mais forte que conhecera. Porque naquela casa simples ele descobrira algo que não sabia que estava procurando. Porque é a coisa certa a fazer, disse simplesmente. Cristina assentiu e saiu para comprar a insulina. Roberto ficou sozinho na cozinha, olhando para a mesa onde uma família enfrentava batalhas diárias que ele nunca precisara travar. Por 2 horas, esperou ansioso pelo retorno dela. Quando Cristina voltou com a sacola da farmácia, Roberto sentiu um alívio que o surpreendeu. Conseguiu? Consegui. Insulina para 1 mês inteiro. E sobrou dinheiro? Sobrou. Ela hesitou. Obrigada. Obrigado você por cuidar de mim. Naquela tarde, quando Luan voltou da escola e viu a insulina nova na geladeira, seu sorriso foi mais radiante que qualquer agradecimento de paciente que Roberto já havia recebido. Mãe conseguiu. O menino comemorou. Conseguiu sim, disse Roberto olhando para Cristina. Sua mãe é uma guerreira. E pela primeira vez, desde que chegara naquela casa, Cristina sorriu para ele. Um sorriso pequeno, ainda carregado de orgulho, ferido, mas genuíno. Era um começo. Algo havia mudado na casa depois da crise da insulina. A tensão constante que pairava no ar começou a se dissipar, substituída por uma trégua cautelosa. Roberto percebeu primeiro nos pequenos detalhes. Cristina não suspirava mais quando ele pedia algo. Sorria de vez em quando durante os cuidados médicos e, mais importante, parou de tratá-lo como um fardo. Como está a dor hoje? Perguntou ela numa manhã, verificando o curativo. Bem melhor. Acho que você é uma enfermeira excepcional. Ou você é um paciente obediente. Foi a primeira piada que ela fez desde que ele chegara. Roberto sorriu. Nunca fui chamado de obediente na vida. Pois deveria ser mais vezes. Médicos são os piores pacientes do mundo.
Fala à enfermeira que já cuidou de médicos. Vários, todos prepotentes, todos achando que sabem mais que a equipe. Roberto riu. E eu, sou prepotente? Cristina o estudou por um momento. Era. No primeiro dia, definitivamente era. E agora? Agora você é apenas exigente. A conversa fluía naturalmente, sem as barreiras defensivas de antes. Roberto percebeu que gostava de conversar com ela. Era inteligente, tinha opiniões firmes, entendia de medicina tanto quanto muitos médicos que conhecia. Cristina, posso te perguntar uma coisa pessoal? Ela hesitou, mas assentiu. Por que escolheu enfermagem? Porque queria ajudar pessoas. Resposta clichê, mas verdadeira. E por que saúde especificamente? Cristina terminou de trocar o curativo antes de responder. Meu pai morreu quando eu tinha 16 anos. Câncer. Passei meses no hospital com ele. Roberto escutou em silêncio. Via a diferença que uma enfermeira boa podia fazer. Como ela podia transformar o pior dia de alguém em algo suportável. Quis ser essa pessoa. E conseguiu. Às vezes. Ela sorriu tristemente, mas não consegui salvar quem mais importava. Roberto entendeu de onde vinha a determinação feroz dela em cuidar de Luan. A perda do pai havia criado uma missão de vida. Seu pai ficaria orgulhoso da mulher que você se tornou, disse ele. Cristina o olhou surpresa pela sinceridade. E o senhor, por que medicina? Roberto hesitou. Ninguém perguntava isso há anos. Ego, no começo. Queria ser importante, respeitado. Médico, cirurgião parecia glamuroso. E depois? Depois descobri que salvar vidas vicia. Cada cirurgia bem-sucedida é como uma droga. O poder sobre a vida e a morte. Poder. Não no sentido ruim, mas há algo intenso em saber que suas decisões determinam se alguém vive ou morre. Cristina assentiu entendendo. Mas deve ser solitário. A observação o pegou desprevenido. Por quê? Porque poder sempre é solitário. Você não pode dividir essa responsabilidade com ninguém. Roberto ficou quieto, processando. Ela havia identificado algo que ele levou anos para perceber. É solitário mesmo, admitiu. Naquela tarde, quando Luan voltou da escola, a dinâmica da casa estava diferente. Roberto não era mais o paciente inconveniente. Era parte da família temporariamente. Doutor Roberto, disse Luan, quer ver meu projeto da escola? Era sobre o sistema circulatório. Desenhos detalhados, explicações escritas com a caligrafia cuidadosa de uma criança. Está impressionante, Luan, você pesquisou muito. Pesquisei na internet da escola e perguntei para a mãe, mas ela disse que o senhor sabe mais. Roberto olhou para Cristina, que sorriu encorajadoramente. Quer que eu te explique como funciona uma cirurgia cardíaca? Os olhos de Luan brilharam. Roberto passou a hora seguinte, contando histórias da medicina, simplificando conceitos complexos para um menino de 8 anos fascinado. Cristina escutava da cozinha, sorrindo ao ouvir as perguntas inteligentes do filho e as respostas pacientes de Roberto. Doutor Roberto, disse Luan quando terminaram, o senhor tem filhos? A pergunta veio como um soco. Não tenho. Por quê? Luan, Cristina chamou da cozinha. Não faça perguntas pessoais. Tudo bem, disse Roberto. Nunca tive tempo para a família, trabalho demais. Mas deve ser triste ficar sozinho. Roberto olhou para o menino tão direto e honesto. Às vezes é. Quando o senhor for embora, vai sentir saudade da gente? Roberto sentiu algo apertar no peito. Vou sim. Nós também vamos sentir, né, mãe? Cristina apareceu na porta da cozinha, claramente constrangida. Claro que vamos, amor. Mas Roberto percebeu que ela havia hesitado antes de responder. Naquela noite, depois que Luan dormiu, Roberto e Cristina ficaram conversando na sala. Pela primeira vez não era sobre cuidados médicos ou questões práticas. Luan está se afeiçoando a você, disse ela. Eu também me afeiçoei a ele. Isso me preocupa. Por quê? Cristina suspirou. Porque você vai embora em 1 semana. E ele já perdeu o pai. Não quero que passe por outra perda. Roberto entendeu. Criança que cresce sem figura paterna
tende a se apegar rapidamente a homens que demonstram carinho. Você tem razão, vou tomar cuidado. Obrigada. Ficaram em silêncio por um momento. Cristina, posso te perguntar sobre o pai do Luan? Ela enrijeceu ligeiramente. Não há muito o que dizer. Namoramos na adolescência. Quando descobri a gravidez, ele desapareceu. Simples assim. Ele sabe sobre a diabetes, não sabe onde a gente mora há 8 anos. E não quer saber. A amargura na voz dela era evidente. A perda dele, disse Roberto cuidadosamente, não foi perda, foi livramento. Mas Roberto percebeu a mágoa por trás da dureza. Cristina havia sido abandonada quando mais precisou de apoio. Isso explicava a resistência em aceitar ajuda, medo de ser abandonada novamente. Nem todos os homens são assim, disse ele. A maioria é. Você tem razão para desconfiar. Cristina o olhou surpresa. Esperava que ele discutisse, não que concordasse. Mas, continuou Roberto, existem os que ficam, os que assumem responsabilidades. Como você sabe? Porque eu gostaria de ter sido um desses. A honestidade da resposta criou um momento de intimidade inesperada. Por que nunca foi? Roberto pensou na resposta. Porque nunca encontrei alguém que me fizesse querer ficar. O silêncio que se seguiu estava carregado de significados não ditos. Até agora? Perguntou ela, quase sussurrando. Roberto a olhou nos olhos. Viu uma mulher forte que havia enfrentado adversidades inimagináveis. Uma mãe que sacrificava tudo pelo filho. Uma profissional competente que merecia reconhecimento. E percebeu que, pela primeira vez na vida, queria ficar. Até agora, confirmou ele. Cristina desviou o olhar, as bochechas coradas. Dr. Roberto, Roberto, apenas Roberto. Roberto, ela corrigiu. Você vai embora em 1 semana. Não preciso ir. Precisa sim. Sua vida é diferente da nossa. Você não pertence a este mundo. E se eu quiser pertencer? Cristina se levantou abruptamente. Boa noite, Roberto. Ela foi para o quarto, deixando-o sozinho na sala com o peso das palavras não ditas. Roberto ficou acordado por horas, pensando. Em 1 semana, voltaria para seu apartamento vazio, suas cirurgias, sua vida solitária. Mas pela primeira vez, essa perspectiva não o animava. Pela primeira vez, queria algo diferente. Queria uma família. Os últimos 3 dias passaram rápido demais para Roberto e devagar demais para Cristina. Ela sabia que estava se apegando. Via nos sorrisos involuntários quando ele fazia Luan rir. Nas conversas que se estendiam além do necessário. Na forma, como o coração disparava quando ele a olhava com aquela intensidade nova. E isso a aterrorizava. Mãe, disse Luan numa manhã, Dr. Roberto vai mesmo embora amanhã? Vai sim, amor. O braço dele está quase bom. Mas ele pode visitar a... Gente, Cristina hesitou. Ele tem a vida dele, Luan. Trabalho, compromissos. Mas ele gosta da gente. Gostar não é suficiente às vezes. Luan a olhou com aquela seriedade que a surpreendia. Você está com medo, né, mãe? Medo de quê? De gostar dele e ele ir embora, igual ao meu pai. A percepção do menino a deixou sem palavras. Luan, mas Dr. Roberto é diferente. Ele não vai embora sem avisar. Se apenas fosse tão simples quanto Luan imaginava. Roberto, por sua vez, estava determinado a não ir embora. Pelo menos, não definitivamente. Havia passado a madrugada pensando, planejando. Quando Cristina o acordou para a última medicação, noturna, ele estava pronto. Cristina, preciso te contar uma coisa. Está sentindo dor? Não, é sobre amanhã. Ela parou de preparar os remédios. O que tem amanhã? Eu não quero ir embora. Roberto, deixa eu terminar. Liguei para Dr. Mendes ontem. Os trabalhos particulares são reais. Dr. Almeida precisa de uma enfermeira para 3 pacientes pós-cirúrgicos. Pagamento excelente. Eu sei, ele já ligou para mim. Roberto ficou surpreso. E eu vou aceitar. Ótimo. Então você vai embora amanhã e eu vou trabalhar. Vida normal volta ao normal. A frieza dela o pegou desprevenido. Cristina, o que aconteceu? Ontem estávamos conversando, você parecia... Parecia o quê? Interessada?
Apaixonada? A palavra apaixonada pairou no ar como uma confissão não intencional. Parecia aberta a possibilidade de algo mais entre nós. Cristina terminou de preparar a medicação com movimentos mecânicos. Foram 2 semanas, Roberto. 2 semanas de convivência forçada. Não significa nada. Para mim significa. Para você é novidade. Família, casa, rotina é como uma fantasia. Mas fantasias acabam. Roberto tomou os medicamentos em silêncio, tentando processar a mudança radical no comportamento dela. E se não for fantasia? É? Como você tem certeza? Cristina o encarou com olhos duros. Porque homens como você não ficam com mulheres como eu. Que tipo de mulher você é? Pobre, complicada, com filho doente, sem glamour. Roberto sentiu raiva da simplicidade cruel com que ela se descrevia. Você é inteligente, forte, dedicada, carinhosa. Em 2 meses você vai se cansar de tudo isso, da rotina, das preocupações, da falta de dinheiro. Você não sabe do que estou falando. Sei sim, conheço homens, Roberto. Quando a novidade passa, eles procuram algo mais fácil. Roberto percebeu que estava lutando contra fantasmas do passado dela. Eu não sou o pai do Luan. Não, você é pior. Como assim? Ele pelo menos foi honesto desde o começo. Disse que não queria compromisso e desapareceu. Você está me oferecendo sonhos que não vai conseguir sustentar. A conversa terminou ali. Cristina saiu do quarto deixando Roberto sozinho, com a sensação de que havia perdido uma batalha que nem sabia que estava travando. Na manhã seguinte, última manhã, o clima na casa estava tenso. Luan percebeu e ficou quieto, comendo o café da manhã em silêncio. Doutor Roberto, disse o menino finalmente, você esqueceu de mim quando for embora? Nunca vou esquecer você, Luan. E da mamãe? Roberto olhou para Cristina, que evitava seu olhar. Da sua mãe também não. Então, por que não fica? A pergunta inocente criou um silêncio constrangedor. Porque é complicado, Luan. Adultos sempre dizem que as coisas são complicadas, mas não são. Você gosta da gente, a gente gosta de você. Por que não pode ficar? Cristina se levantou abruptamente. Luan, vai se arrumar para a escola. Doutor Roberto precisa fazer as malas. Depois que o menino saiu, ela e Roberto ficaram sozinhos na cozinha. Ele tem razão, disse Roberto. Não precisa ser complicado. Precisa sim. Por quê? Porque eu não posso me dar ao luxo de acreditar em contos de fada. E se não for conto de fada? Cristina se virou para ele, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Então você fica, não por uma semana, não por um mês. Fica de verdade. Assume Luan como se fosse seu filho. Aceita nossas limitações financeiras. Abre mão da sua vida de luxo para viver numa casa simples da periferia. Roberto abriu a boca para responder, mas ela continuou. Você topa acordar de madrugada quando Luan tem hipoglicemia? Correr para o hospital quando ele passar mal? Gastar metade do seu salário com medicamentos? Lidar com os olhares de pena das pessoas quando disserem que você assumiu mulher com filho doente? Cada pergunta era uma punhalada. Você topa mesmo? Roberto, não por 2 semanas, mas pela vida toda. O silêncio dele foi a resposta que ela esperava. É isso que eu imaginava, disse ela, a voz quebrada. Roberto sentiu o peso da realidade caindo sobre ele. Cristina não estava sendo cruel, estava sendo prática. Protegia a si mesma e ao filho da inevitável desilusão. Cristina, suas coisas estão prontas. Chamei um táxi para 10 horas. Ela saiu da cozinha, deixando-o sozinho com suas certezas que de repente pareciam muito menos sólidas. Às 10 horas, Roberto estava na porta com sua mala, esperando o táxi. Luan havia ido para a escola sem se despedir adequadamente. Cristina havia se certificado disso. Obrigado, disse ele, por tudo. Obrigada a você pelo trabalho. A formalidade era dolorosa. Os trabalhos particulares, você vai aceitar? Vou. Dr. Almeida já confirmou. Começo segunda-feira. Fico feliz. O táxi buzinou na rua. É, seu táxi, disse ela. Roberto pegou a mala, mas hesitou.
Cristina, se eu conseguir provar que é real, que não é fantasia... Como? Não sei ainda, mas se conseguir. Ela o olhou por um longo momento. Então talvez a gente converse. Era a primeira fresta de esperança que ela oferecia. Roberto desceu as escadas, entrou no táxi e olhou para trás uma última vez. Cristina estava na janela, observando-o partir. Enquanto o táxi se afastava, Roberto tomou uma decisão. Ia provar para ela e para si mesmo que não era fantasia, que ia encontrar uma forma de voltar, para ficar, para sempre. Roberto voltou para seu apartamento nos Jardins como um estranho na própria vida. O lugar que antes representava sucesso, agora parecia um mausoléu de luxo e solidão. Cama king size vazia. Geladeira cheia de comida que ninguém comia junto. Silêncio absoluto, onde deveria haver risadas de criança. 3 dias se passaram. Roberto tentou voltar à rotina normal, mas nada funcionava. No hospital, durante uma cirurgia de rotina, pegou-se pensando em como explicaria o procedimento para Luan. No consultório, olhava para pacientes ricos reclamando de problemas menores, que lembrava de um menino de 8 anos enfrentando diabetes com coragem. Roberto, você está bem? Dr. Mendes o questionou depois de uma reunião. Parece distante. Estou bem. Como foi a recuperação com Cristina? Perfeita. Ela é excepcional. Ótimo. Aliás, Dr. Almeida comentou que ela aceitou o trabalho. Começa na segunda-feira. Roberto sentiu uma pontada estranha de ciúme. Outro médico se beneficiando da competência dela. É um bom médico? Excelente. E paga bem. Cristina vai se dar muito bem. Roberto sabia que deveria ficar feliz por ela. E ficava. Mas também sentia como se estivesse perdendo algo importante. Naquela noite, sentado sozinho no apartamento, tomou uma decisão. Pegou o telefone e discou. Dr. Almeida, Roberto Avelar. Podemos conversar? 1 hora depois, estava no consultório de Almeida, expondo um plano que havia maturado durante 3 noites insones. Você quer o que exatamente? Almeida o olhava confuso. Uma sociedade. Você tem pacientes que precisam de cuidados domiciliares. Eu tenho capital para investir numa clínica especializada. Roberto, você é cirurgião. Que interesse tem em cuidados domiciliares? Interesse comercial. É um mercado em crescimento. Pacientes preferem se recuperar em casa. Era mentira, mas soava convincente. E qual seria meu papel? Você coordenaria. A parte médica. Eu financiaria a estrutura. Quantos enfermeiros você está pensando em contratar? Começaríamos pequeno. 2 ou 3 profissionais de excelência. Já tem alguém em mente? Roberto tentou soar casual. Cristina Pereira seria uma excelente candidata para coordenadora. Almeida sorriu. Entendi, é sobre ela. Roberto não negou. Ela merece uma oportunidade melhor. E você ganha uma sócia competente. Roberto, você tem certeza do que estás fazendo? Absoluta. 2 dias depois, Almeida ligou para Cristina com uma proposta inesperada. Roberto esperou ansioso pelo retorno. Ela aceitou, disse Almeida por telefone, mas foi estranha. Como assim? Perguntou 3 vezes se você estava envolvido no projeto. Quando confirmei, ficou em silêncio por muito tempo. E depois? Disse que aceita, mas com uma condição. Vocês 2 não trabalham nos mesmos casos. Roberto sorriu tristemente. Cristina era inteligente demais para não perceber a manobra. Ela sabe que foi ideia minha. Obviamente. A pergunta é, por que ela aceitou mesmo assim? Roberto não tinha resposta. A clínica foi instalada em 2 semanas. Um espaço pequeno, mas moderno, equipado com tudo que profissionais de cuidados domiciliares poderiam precisar. Roberto investiu mais dinheiro do que era necessário, mas queria que fosse perfeita. No dia da inauguração, Cristina apareceu pontualmente. Uniforme impecável, postura profissional, mas evitou olhar diretamente para Roberto. Parabéns pelo projeto, disse ela formalmente. Obrigado, como está Luan? Bem, adaptando-se à nova rotina. E você, como está se sentindo? Profissionalmente realizada. A frieza dela era uma parede que Roberto não sabia como transpor.
Durante o primeiro mês, a clínica funcionou perfeitamente. Cristina coordenava os cuidados com eficiência impressionante. Os pacientes a adoravam. Os médicos parceiros elogiavam constantemente seu trabalho. Roberto observava tudo à distância, orgulhoso, mas frustrado. Tinha criado a oportunidade profissional que ela merecia, mas isso não os aproximara. Se alguma coisa, o sucesso dela a tornava mais independente. Foi Luan que quebrou o impasse. Roberto estava saindo do hospital numa quinta-feira à noite, quando viu o menino sentado no lobby sozinho. Luan, o que você está fazendo aqui? Doutor Roberto! O rosto do menino se iluminou. A mamãe está trabalhando. Disse para esperar. Ela aqui. Sozinho? Ela não demora, é só uma consulta rápida. Roberto verificou o relógio. 7 da noite. Luan devia estar ali há horas. Você já jantou? Ainda não, mas tudo bem, não estou com muita fome. Roberto conhecia aquela expressão. Luan estava mentindo para não preocupar ninguém. Vem comigo, vamos jantar enquanto esperamos sua mãe. Mas ela disse para ficar aqui. Vamos deixar um recado na recepção. Ela vai saber onde você está. Foram a uma lanchonete próxima. Luan pediu um hambúrguer pequeno, mas Roberto viu como devorou cada pedaço. Como está a escola? Boa, tirei nota máxima em ciências. Que ótimo! E como estão as coisas em casa? O sorriso de Luan vacilou ligeiramente. Bem. Luan, você pode me contar a verdade. O menino brincou com as batatas fritas antes de responder. A mamãe trabalha muito, sai cedo, volta tarde. Às vezes fica muito cansada. E você fica sozinho? Na escola, não. Mas depois da escola fico com a dona Rosa do andar de baixo até a mamãe voltar. Roberto fez contas mentalmente. Cristina estava trabalhando muito, provavelmente pegando casos extras para garantir renda estável. Você sente falta de quando eu morava com vocês? Luan assentiu vigorosamente. Muito, era mais divertido e a mamãe sorria mais. Ela não sorri mais? Sorri, mas diferente, como se estivesse sempre preocupada. Roberto sentiu o peito apertar. Luan, posso te perguntar uma coisa? O que você acha de mim? Gosto do senhor, muito. Mesmo eu tendo ido embora? Luan o olhou com seriedade. O senhor não queria ir. A mamãe que mandou. Como você sabe? Porque eu vi. Vi como vocês se olhavam. E vi como a mamãe chorou depois que o senhor foi embora. Roberto parou de mastigar. Ela chorou? Na primeira noite. Achou que eu estava dormindo, mas eu ouvi. Ela estava na cozinha, chorando baixinho. Roberto fechou os olhos, sentindo o peso da revelação. Luan, você acha que sua mãe ainda gosta de mim? Sei que gosta. Como tem certeza? Porque ela pergunta de você. Pergunta para a doutora Almeida como o senhor está, se está bem, se está trabalhando muito. Roberto sorriu pela primeira vez em semanas. Ela pergunta mesmo. Toda semana. Mas finge que é só interesse profissional. Naquela noite, Roberto levou Luan de volta ao hospital e esperou Cristina terminar o plantão. Quando ela viu os dois, juntos, sua expressão passou por várias emoções. Surpresa, alívio e algo que parecia suspiciosamente com felicidade. Luan, o que você está fazendo com o Dr. Roberto? Ele me achou sozinho e me levou para jantar. O menino explicou alegremente. Cristina olhou para Roberto com uma mistura de gratidão e constrangimento. Obrigada, você não precisava. Eu queria. Ficaram em silêncio por um momento, o peso de todas as conversas não feitas pairando entre eles. Cristina, disse. Roberto, finalmente. Podemos conversar? Privativamente? Ela hesitou, depois assentiu. Luan, espera aqui um minutinho. Se afastaram alguns metros, mas Roberto podia ver que Luan tentava escutar. Você está trabalhando demais, disse ele. Preciso garantir estabilidade financeira. Às custas da sua saúde e do tempo com Luan? Roberto, não é da sua conta. É sim, porque eu me importo com vocês dois. Cristina desviou o olhar. Cristina, você me pergunta sobre mim toda semana. Ela corou, percebendo que havia
sido descoberta. É cortesia profissional. É saudade. O silêncio dela foi confirmação suficiente. Eu também sinto saudade, continuou Roberto. Todo dia. De vocês, da casa, das conversas, de me sentir parte de uma família. Roberto, eu criei a clínica por você, não como favor, mas porque queria estar na sua vida de alguma forma. Eu sei. E você aceitou porque também queria me ter na sua vida. Talvez. Roberto deu um passo mais perto. Cristina, me dê uma chance real. Não 2 semanas forçadas por acidente. Uma chance de mostrar que posso ser o homem que você e Luan merecem. Ela o olhou nos olhos pela primeira vez em semanas. Como? Deixe eu fazer parte da vida de vocês, de verdade. Não como paciente, não como chefe, como família. E se não der certo? Então pelo menos tentamos. Cristina olhou para Luan, que fingia não estar prestando atenção, mas obviamente escutava cada palavra. Ele precisa de uma figura paterna, disse ela baixinho. E eu preciso de uma família. E eu? O que eu ganho nisso? Roberto sorriu. Um homem que te ama e que nunca vai embora. A palavra amor pairou no ar como uma confissão finalmente dita. Você me ama? Sussurrou ela. Completamente. Cristina fechou os olhos, lutando contra lágrimas. Roberto, eu tenho muito medo. Eu também. Mas tenho mais medo de perder vocês. Quando ela abriu os olhos, Roberto viu sua decisão antes mesmo dela falar. Uma chance, disse ela. Uma chance real. É tudo que estou pedindo. Do outro lado do lobby, Luan comemorou em silêncio, sabendo que sua família estava finalmente completa. 6 meses depois do acidente. Roberto estacionou, o carro na mesma rua onde tudo começou, mas desta vez intencionalmente. Saiu carregando 2 sacolas de supermercado e uma pequena caixa que guardava no bolso há 2 semanas. Subiu as escadas já conhecidas, mas agora cada degrau representava uma escolha consciente, não uma obrigação médica. Chegaram! Luan gritou da janela, tendo ouvido o motor do carro. A porta se abriu antes mesmo de Roberto bater. Cristina estava ali, sorriso genuíno no rosto, sem rastros da resistência de meses atrás. Como foi a cirurgia? Perguntou ela, pegando uma das sacolas. Perfeita. 6 horas, mas o paciente vai ficar bem. E você? Não está muito cansado? Roberto parou no meio da sala, observando a cena. Luan fazendo o dever de casa na mesa da cozinha. Cristina organizando as compras que ele trouxera. A TV ligada num programa que todos assistiriam juntos depois do jantar. Uma vida comum, simples, mas completa. Estou bem, disse ele. Estou em casa. Nos últimos 6 meses eles haviam construído uma rotina cuidadosa. Roberto passou a jantar ali 3 vezes por semana. Ajudava Luan com os deveres de escola. Acompanhava as consultas médicas do menino. Participava das decisões familiares. Mais importante, aprendera a viver no ritmo deles, não no seu. Doutor Roberto, Luan o chamou da mesa. Consegue me ajudar com matemática hoje? Claro. Mas me mostra primeiro como está a diabetes. Era um ritual deles. Luan mostrava orgulhosamente seus índices glicêmicos controlados, explicava como estava se sentindo, relatava qualquer sintoma diferente. Roberto escutava com atenção profissional, mas também com carinho paternal. Tudo perfeito, disse Roberto depois de examinar os registros. Você está cuidando muito bem da sua saúde. É porque agora tenho insulina boa, que você me ensinou a ser cientista da minha própria diabetes. Roberto olhou para Cristina, que sorriu. A situação financeira da família havia se estabilizado completamente. O trabalho na clínica rendia bem. Roberto contribuía com as despesas médicas de Luan. E mais importante, eles haviam encontrado um plano de saúde que cobria o tratamento integral da diabetes. Mãe, disse Luan de repente, posso contar para Dr. Roberto? Contar o quê? Sobre a faculdade. Roberto olhou interessado. Ah, que faculdade? Cristina ficou vermelha. Não é nada importante. É sim, Luan insistiu. A mamãe vai voltar a estudar. Cristina,
Roberto a olhou surpreso e orgulhoso. Estou pensando em fazer especialização em pediatria para trabalhar melhor com crianças diabéticas. Isso é fantástico. Você acha? Não sou muito velha para voltar a estudar. Roberto se aproximou dela pegando suas mãos. Você tem 32 anos e é uma das pessoas mais inteligentes que conheço. Nunca é tarde para crescer profissionalmente. Vai ser difícil conciliar trabalho, estudos e Luan. Vai. Ter ajuda, disse Roberto simplesmente. Eles se olharam por um momento carregado de significado. Nos últimos meses haviam discutido o futuro várias vezes. Sempre cuidadosamente. Sempre respeitando os medos de Cristina. Sempre permitindo que ela marcasse o ritmo. Roberto, ela disse baixinho, temos que conversar. Sobre nós. Sobre onde isso está indo. Luan percebeu a seriedade do momento. Vou ver TV no quarto, disse diplomaticamente. Quando ficaram sozinhos, Cristina se sentou no sofá, nervosa. Roberto, estes 6 meses foram perfeitos. Mas, não tem mas. É isso que me assusta. Roberto se sentou ao lado dela. Por que perfeito te assusta? Porque ainda parece bom demais para ser verdade. Você, dividindo sua vida entre apartamento, nos jardins e casa na periferia. Entre jantares em restaurantes caros e jantar simples na nossa mesa. Entre sua vida social sofisticada e nossos fins de semana assistindo filme em casa. Roberto escutou pacientemente. Você acha que estou fingindo? Acho que você está se adaptando, mas não sei se é sustentável a longo prazo. Cristina, posso te mostrar uma coisa? Roberto puxou o celular e abriu uma pasta de fotos. Eram dezenas de imagens dos últimos meses. Luan ensinando Roberto a jogar videogame. Os 3 no parque, comendo pipoca. Roberto ajudando Luan com o experimento de ciências. Cristina rindo de uma piada boba durante o jantar. Em qual dessas fotos eu pareço estar fingindo? Perguntou ele. Cristina olhou cada imagem e Roberto viu quando sua expressão começou a mudar. Em nenhuma, admitiu ela. Porque eu não estava fingindo. Esta é a vida que eu quero. Vocês são a família que eu quero. Mesmo com todas as complicações, as preocupações com Luan, a correria do dia a dia, a falta de glamour, especialmente por causa disso. Cristina, eu passei 40 anos vivendo uma vida vazia. Rica, mas vazia. Você e Luan me deram propósito. Roberto se levantou e foi até a janela, olhando para a rua onde o acidente acontecera. Sabe o que é engraçado? Eu sempre achei que aquele acidente foi azar. Agora percebo que foi a melhor coisa que já me aconteceu. Por quê? Porque me trouxe para vocês. Roberto voltou para o sofá e, pela primeira vez em meses, pegou a mão de Cristina. Cristina, eu te amo. Amo o Luan como se fosse meu filho e quero passar o resto da vida provando isso todos os dias. Ela olhou para as mãos entrelaçadas. Roberto, deixa eu terminar. Sei que você tem medo. Sei que já foi magoada. Mas eu não sou o pai do Luan. Não vou embora quando as coisas ficarem difíceis. Roberto soltou a mão dela e pegou a pequena caixa do bolso. Na verdade, quero tornar impossível para mim ir embora. Os olhos de Cristina se arregalaram quando ele abriu a caixa, revelando um anel simples, mas bonito. Cristina Pereira, você quer se casar comigo? O silêncio que se seguiu pareceu eterno. Roberto, Mãe. Luan apareceu na porta. Do quarto, obviamente, tendo escutado tudo. Ele está pedindo você em casamento? Luan, você deveria estar esperando pela resposta. O menino interrompeu, sorrindo de orelha a orelha. Roberto riu. E então, o que vocês dois acham? Luan correu para o sofá. Eu acho que sim. A gente vira uma família de verdade. Roberto olhou para Cristina, que estava com os olhos cheios de lágrimas. E você? O que acha? Cristina olhou para o anel, depois para Luan, depois para Roberto. Acho que... Ela respirou fundo. Acho que tenho medo, mas tenho mais medo ainda de não tentar. É um sim? É um sim. Roberto colocou o anel no dedo dela com mãos ligeiramente trêmulas. Luan aplaudiu como se estivesse assistindo a um filme.
Agora vocês vão se beijar? Perguntou o menino. Roberto olhou para Cristina, que riu através das lágrimas. Acho que sim, disse ela. O beijo foi suave, carregado de promessas e da certeza de que aquele era apenas o começo. Doutor Roberto, disse Luan quando eles se separaram. Agora posso te chamar de pai? Roberto sentiu o peito apertar de emoção. Pode sim, se você quiser. Quero. Cristina observou os dois se abraçando e soube que havia tomado a decisão certa. Depois de anos lutando sozinha, finalmente tinha um parceiro de verdade. Roberto, disse ela, preciso te avisar de uma coisa. O quê? A partir de agora você vai ter que aturar 2 pessoas teimosas, 10 compromissos médicos por mês e muitas noites de sono interrompido. Roberto sorriu. Parece perfeito. 6 meses depois, na igreja pequena do bairro, Roberto Avelar se casou com Cristina Pereira numa cerimônia simples, mas emocionante. Luan foi o pajem, orgulhoso de entregar as alianças. Dr. Mendes foi testemunha, ainda impressionado com a transformação do colega. Nunca vi Roberto tão feliz, comentou com o Dr. Almeida durante a festa. Família faz isso com a gente, respondeu Almeida, observando Roberto dançar com Luan, enquanto Cristina os filmava, rindo. 1 ano depois, Roberto vendeu o apartamento nos Jardins e comprou uma casa maior no mesmo bairro onde Cristina morava. Quero que Luan continue na mesma escola, com os mesmos amigos, explicou. E quero que você continue perto de Dona Rosa e das pessoas que te ajudaram quando precisou. 2 anos depois, Cristina se formou especialista em pediatria e abriu uma clínica especializada em diabetes infantil. Roberto foi sócio investidor, mas ela era a diretora médica. 3 anos depois, Luan ganhou o primeiro lugar numa feira de ciências com um projeto sobre controle de diabetes através de tecnologia. No discurso de agradecimento disse: quero agradecer minha mãe, que me ensinou a ser forte, e meu pai, Roberto, que me ensinou que sonhos podem virar realidade. Roberto chorou na plateia como chorava sempre que Luan o chamava de pai. E sempre que alguém perguntava como eles se conheceram, Cristina respondia com um sorriso. Foi um acidente que mudou tudo, porque às vezes as melhores coisas da vida começam quando menos esperamos. Às vezes uma bicicleta velha e um Porsche se encontram numa rua qualquer e 2 vidas se transformam para sempre. E às vezes o que parece ser o pior dia da nossa vida acaba sendo o primeiro dia da nossa verdadeira felicidade. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação especial para você.